Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo lhes darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal. O livro de Ezequiel é frequentemente negligenciado nas Escrituras. Durante a época em que ele viveu, foram tempos difíceis. Zedequias foi o último rei de Judá, mas ele era mais uma marionete do que um governante verdadeiro. Apesar de ter autoridade em Jerusalém, seu exército era pequeno. Quando a cidade foi sitiada novamente, o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Para demonstrar que a linhagem real tinha chegado ao fim, mataram todos os seus filhos diante dele. Em seguida, arrancaram seus olhos para que a última imagem que visse fosse a morte de seus filhos. Nabucodonosor então ordenou a completa destruição de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para profetizar durante esse período, mesmo estando longe de Jerusalém, na Babilônia. Deus desejava oferecer esperança ao seu povo escolhido, mesmo diante de sua maldade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor conquistasse a terra deles como consequência. O povo se tornou cativo na distante e exótica terra da Babilônia e estavam desanimados. A visão do Vale de Ossos Secos, descrita em Ezequiel 37, 1-2, é um símbolo da condição desoladora de Israel, mas também tem implicações práticas para nós. Deus apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Ele não mudou fisicamente a localização de Ezequiel, mas o transportou em espírito para esse vale, proporcionando-lhe uma experiência vívida. A aridez e a quantidade de ossos indicavam que estavam ali há muito tempo e que o local já foi habitado, mas agora estava desolado. Deus queria que Ezequiel sentisse profundamente a falta de esperança da situação. Essa visão serve como um alerta para nós, para que nossas próprias vidas não se transformem em algo semelhante a um monte de ossos secos se não prestarmos atenção. Quanto mais negligenciamos a orientação de Deus, mais provável é nos tornarmos esqueletos espirituais. Mesmo alguns cristãos que em um tempo seguiram o Senhor, agora estão inertes, vivendo do que foram em vez do que deveriam ser. O livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1-4, instrui os filhos a obedecerem aos pais no Senhor, pois isso é correto, e a honrarem pai e mãe. Essa é uma instrução com promessa, para que prosperem e tenham longevidade na terra. E os pais são orientados a não irritarem seus filhos, mas a criá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Em Ezequiel 37, quando Deus pergunta se os ossos poderiam reviver, Ezequiel responde humildemente que somente Deus sabe. Para ele, a situação parecia impossível. Contemplando o significado desse dia, podemos refletir sobre o futuro. Se desejamos ver um avivamento, isso depende do Senhor, assim como aconteceu nos dias de Ezequiel. Deus é capaz de realizar o que parece inimaginável para nós, como afirmado em Lucas 18, 27. Novamente, em Ezequiel 37, Deus instrui o profeta a profetizar sobre os ossos secos, prometendo-lhes que receberão vida. Ele os cobrirá com nervos, carne e pele e lhes dará o fôlego da vida. Ezequiel testemunhou um evento miraculoso enquanto os ossos se uniam e ganhavam vida através da palavra de Deus. Essa narrativa ilustra uma verdade fundamental. A palavra de Deus tem o poder de transformar até mesmo os mais desolados e mortos em vida abundante.
Ezequiel foi um participante privilegiado desse milagre, lembrando-nos do poder transformador da palavra quando é proclamada com fé e autoridade. Os ossos começaram a se unir, encaixando-se uns aos outros em uma cena que Ezequiel observava atentamente. Músculos e carne começaram a se formar sobre esses esqueletos, cobrindo-os em breve com pele. No entanto, embora parecessem corpos completos, na verdade eram apenas uma multidão de cadáveres em movimento, sem vida real. Hebreus 4:12 compara a palavra de Deus a uma espada afiada, capaz de penetrar até mesmo nas divisões mais profundas da alma e do espírito humano. A fé, conforme Romanos 10:17, surge quando ouvimos essa palavra. Ezequiel 37:9 relata como Deus instruiu o profeta a profetizar ao vento, pedindo-lhe que soprasse vida sobre esses mortos. Isso destaca que a obra de Deus não é realizada apenas por meio de estruturas organizacionais, por mais importantes que sejam. Mesmo que uma igreja tenha suas questões organizacionais resolvidas, sem o sopro vital do Espírito Santo, ela é apenas um corpo sem vida. Ezequiel aprendeu que toda a atividade humana é vazia, sem a presença do Espírito Santo, que é essencial para a verdadeira vida espiritual, assim como foi para Adão no Gênesis 2:7, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. O renascimento espiritual só ocorre quando Deus infunde vida em nossos corações. Ezequiel testemunhou essa manifestação divina, enquanto o exército de cadáveres se levantava diante dele. O Senhor Deus moldou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, o homem se tornou um ser vivente. Em João 3:5-8, Jesus explica que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. É essencial nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouvimos sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ezequiel 37:10 relata como, ao profetizar conforme ordenado, o fôlego de vida entrou nos ossos ressecados, fazendo com que vivessem e se erguessem como um grande exército. Nos versículos 11-13, Deus revela a Ezequiel que os ossos representam toda a casa de Israel, que perdeu toda a esperança e se sente totalmente perdida. Mas Deus promete abrir suas sepulturas e trazê-los de volta à terra de Israel, restaurando-lhes a esperança e a glória perdidas. Deus prometeu restaurá-los espiritual e fisicamente, infundindo-lhes seu espírito e trazendo-os de volta à vida. Esta visão esclarece que, apesar da aparente desolação e desespero, Deus é capaz de trazer vida e renovação mesmo aos mais desolados. A palavra e o Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse grande feito de restauração. Ezequiel recebeu uma revelação para profetizar sobre os ossos secos, instruído a declarar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Conforme ele obedecia, Deus permitia que os ossos se unissem, cobrindo-se com tendões, carne e pele, restaurando-lhe sua forma original. No entanto, a palavra tinha que ser seguida pela infusão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida. Este é um exemplo clássico de avivamento, a revitalização espiritual da Igreja de Deus. Nos tempos modernos, isso é alcançado pela palavra e pelo Espírito. Quando qualquer um desses elementos está ausente, o povo de Deus não pode experimentar plenamente sua presença entre eles. De acordo com 2 Coríntios 3:17-18, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E contemplando a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem pelo Espírito. Anteriormente, nossos pecados nos deixavam tão sem vida quanto um monte de ossos secos. No entanto, Deus nos trouxe esperança ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou, trazendo-nos de volta à vida espiritual.
Agora é hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos por causa de seus pecados e transgressões. Ao divulgarmos a palavra e dependermos do Espírito Santo para orientação e força, podemos testemunhar um avivamento mesmo nos lugares mais desolados. Efésios 2:1 nos lembra que Deus nos vivificou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E em Romanos 5:8, vemos o amor de Deus demonstrado ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo quando éramos pecadores. Nesta reflexão, encontramos na palavra de Deus uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Assim como Ezequiel testemunhou a transformação dos ossos secos em um grande exército vivo, pela combinação da palavra e do Espírito. Como cristãos, também somos chamados a proclamar a palavra de Deus com total dependência no Espírito Santo. A passagem de 2 Coríntios destaca que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade e transformação. Ao contemplarmos a glória do Senhor, somos metamorfoseados à sua imagem, moldados pela ação do Espírito. A mensagem do Evangelho revela que estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos vivificou por meio de Jesus Cristo. Este é o âmago da nossa esperança e a base para compartilharmos essa boa nova com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos. Se você experimentou a presença divina ao ler esta reflexão, e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, iniciando uma nova fase de sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico, curta e compartilha essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.